retorno, que já deu uma clareada. Tá bom aí para os irmãos? Estão me ouvindo bem? Amém? Glória a Deus, está limpo, está cristalino o som, está legal? Glória a Deus. Irmãos, quando nós falamos sobre oração, tem algo que a maioria dos pastores, se não todos os pastores que eu conheço, se tem algo que tem intrigado a nossa vida, é que a gente tem percebido, e isso não é de hoje, obviamente, e nem é particularidade apenas da Casa Favorita, e aqui nós podemos falar, obviamente, que eu sou pastor dessa igreja, então, de uma forma geral, nós temos percebido algo que é intrigante, ao mesmo tempo preocupante, olhando para o cenário futuro, mais preocupante ainda, porque ninguém, guarde isso na tábua do seu coração, ninguém consegue sobreviver sem oração, ninguém. Oração é a mola mestre que impulsiona a vida do crente. Oração é o combustível para uma vida em Deus. Oração é o que alinha a nossa vida à vida de Deus. Oração é o que nos aproxima do Senhor cada vez mais. Oração é o que alimenta o nosso espírito. Oração é o que alinha a nossa fé. E tem algo intrigante em tempos de hoje, e de hoje que eu digo século 21, você vai se lembrar, está frio, irmã Maria Alice? Está frio? Então a gente desliga ali. Não, pode desligar, ué. Está frio, vamos desligar, ué. Tem que ficar bem. Aqui em cima está frio. Por isso que eu já vim até de casaco, vou até diminuir. Oi? Desse lado tá bom. E os irmãos aí, tá frio para vocês? Tá bom? Tá bom? Acho que talvez a terceira, não sei. Só um minuto, irmão. Deixa eu ajustar aqui, porque pregando, aquecendo a voz, daqui a pouco eu acabo ficando sem voz, né? Então, se tem algo que os irmãos vão se lembrar, e eu logo em seguida eu vou falar daquilo que tem intrigado a nossa vida com o pastor, aumenta um pouquinho mais o retorno para mim, Alex. Foi muito. É que vocês vão se lembrar de um período dos anos 2020, 2021, 2022, em que vivemos uma pandemia muito cruel no mundo. O Brasil foi o terceiro país mais vacinado no mundo, e mesmo assim morreram muitas pessoas, porque não morreu só aqui, morreu infelizmente ao redor do mundo. Nós vivemos um momento devastador na sociedade mundial, isso não foi só no Brasil. Há quem diga e quem afirme de onde veio o vírus, mesmo que se tenha suspeita, a gente pode conjecturar. O problema não é de onde veio, o problema é o que ele causou, porque de onde veio agora já não é mais solução para todo o desastre e desgraça que acabou causando, e esse debate, julgo eu, ser desnecessário. Mas nós falávamos algo no período da pandemia, enquanto estávamos em casa e não podíamos nos reunir. Que saudade da casa do Senhor, que saudade da igreja, que saudade da comunhão, que saudade da oração, que saudade dos cultos. E a gente usava a focinheira, que a gente chamou de máscara, que a gente não podia, na verdade, ficar sem por conta das gotículas e risco de contrair e também de levar a outras pessoas o tal vírus, e que esse vírus, nesse tempo, se alguém estava com H1, se alguém estava com qualquer outra síndrome gripal, tudo já era Covid, mas nós tínhamos um grito agarrado na garganta. Eu me lembro que a igreja trabalhava, a gente foi para a rua, nós fizemos o sobre rodas, nós fizemos o de casa em casa, nós fizemos o drive-thru, nós fizemos
o Sem Cessar, nós fizemos o Delivery Macedônia, nós fizemos o Arrastão Gospel. Ah, pastor, não lembro nada disso. Pois é, eu lembro perfeitamente, porque eu estava na frente de batalha, eu não fiquei um dia sequer em casa. E não peguei Covid, porque o Senhor me guardou literalmente, porque eu não fiquei nenhum dia em casa. Isso não é mérito e nem demérito, era serviço, visto que a gente precisava estar na linha de frente. Mas nós enfrentamos a pandemia com o desejo de sair da pandemia, e as pessoas diziam nesse tempo: quando a pandemia passar, nós seremos seres humanos melhores. Olha, a pandemia vai acabar e o mundo vai estar melhor. Nós estamos com desejo disso, desejo daquilo outro, desejamos, ansiamos, queremos tantas coisas. E a verdade, irmãos, é que a pandemia acabou. E tudo aquilo que foi prometido, por muitos, não foi executado. E essa é uma verdade. Houve-se uma promessa de melhora, o ser humano está cada vez pior. Houve uma promessa de entrega, a entrega não aconteceu. Houve uma promessa de que a igreja ia passar por um grande avivamento, e o que a gente vê hoje em dia, lamentavelmente, é um grande decréscimo. Decréscimo esse alinhado à falta de desejo de estar na casa do Senhor, principalmente, julgo eu, a uma vida de oração. Eu estou convicto de que a falência da vida cristã tem se dado por falta de oração. Nós gostamos do entretenimento, nós gostamos da festa, nós gostamos do pula-pula, nós gostamos do oba-oba, mas a gente não gosta de oração, porque oração não é imediatista por vezes. Oração não é aquilo que desejamos e ansiamos da forma que queríamos, do jeito que queríamos. Oração leva tempo, oração trabalha mais com o nosso caráter, com a nossa vontade, com o nosso desejo, com o nosso eu, do que com Deus. Deus, Ele não depende da nossa oração, quem depende da oração somos nós. Deus, Ele deseja se relacionar através da oração, mas Deus não depende da oração, Ele é Deus, Ele é Senhor. E porque Ele é Senhor, Ele não depende de oração. Deus não se alimenta de oração. Há quem diga que quando você ora, você alimenta Deus. Na verdade, você não alimenta Deus, Deus não é alimentado, Deus é. Ele é, e porque Ele é, independente do que eu fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Se eu orar, Ele é Deus, se eu não orar, Ele continua sendo Deus. O prejudicado, quando para de orar, não é Deus, sou eu. Então, hoje, nós observamos essa fragilidade na igreja, uma igreja que não gosta de orar. E eu não estou falando da nossa casa apenas, eu estou falando de uma igreja que se chama evangélica, noiva do Cordeiro, que eu tenho as minhas dúvidas que um dia realmente se encontrará com o Cordeiro. Pastor, o senhor já começou batendo hoje, para bater. Por quê? Porque se a igreja não despertar em oração, nós estamos caminhando a passos largos para o inferno. Eu vou repetir isso a você para que talvez fique na sua mente e no seu coração. Pastor, mas eu venho à igreja, eu sirvo a igreja, eu estou na célula, eu faço tudo isso, aquilo outro, mas se você não tem vida de oração, preste bem atenção no que eu vou te dizer, você está caminhando a passos largos para o inferno. Você pode vir para a igreja, você pode cuidar de criança, você pode tocar no som, você pode limpar o sul, você pode tocar no louvor, você pode limpar o piso da igreja, você pode ajudar na cozinha, você pode fazer o que for mesmo, você pode entregar a cesta básica, você pode entregar o que for. Se você não tiver uma vida de piedade diante de Deus, você está caminhando a passos largos, ou melhor, se nós, porque isso não fala a respeito de você, fala a respeito de nós, e eu estou incluído nisso, se nós não vivermos uma vida de oração, o inferno nos aguarda. Nós seremos crentes condenados, em vez de cristãos salvos. Eu não sei se você sabe, mas crente vai para o inferno. Pastor, vai, o diabo está lá, ele é crente. Eu nunca soube disso,
Para mim, o diabo, ele não era crente, ele é, porque crente é quem crê, é quem acredita. Ele não tem dúvidas de quem é o nosso Deus. Ele não tem dúvidas do Criador, de quem é a pessoa do nosso Deus. Ele não tem essa dúvida. Por vezes nós temos essa dúvida, a gente tem a dúvida de quem é o Senhor da nossa vida, e a gente percebe a fraqueza na oração, em especial, não estou falando de quarta-feira chuvosa, que as pessoas não vêm por conta da dificuldade do transporte, ou seja lá o que for. Eu estou falando de uma prática de vida que hoje se é esquecido. A igreja de Jesus, ela cresceu muito no século XIX por conta da oração. Ela teve um avivamento muito grande no século XVII por conta da oração. O Wesley não construiu o que construiu na Inglaterra no século XVII, porque ele era um bom orador, porque não era. O Wesley era um mau orador, o Wesley não era um grande pregador. Muito pelo contrário, sobretudo o que o Wesley tinha era uma vida de oração. E o que mudou a vida de John Wesley foi a oração. Não foram os seus grandes sermões, até porque na época de Wesley tinham pregadores muito melhores do que ele, de muito maior sucesso. Sobretudo não tinham vida de oração como Wesley, porque ele tinha uma vida de oração, toda a Inglaterra foi avivada. E eu não tenho dúvidas de que uma vida de oração é o que vai avivar essa igreja. Sobretudo, é verdade também que tem um ditado popular antigo e serve para nós, e eu quero me fazer valer desse ditado, que diz que enquanto uns tocam flauta, outros carregam piano. Você percebe uma fragilidade na vida de oração quando a gente vem para a igreja e o celular, ele é mais importante do que prestar atenção na palavra, ou o trabalho, o que quer que seja, é mais importante, a família é mais importante, tudo é mais importante do que estar diante do eterno Deus. Alguns sábados atrás, os jovens do distrito tiveram a ousadia e a coragem de me chamar para pregar no evento do distrito, e eu disse naquele dia que Jesus precisa ser suficiente. O tema da minha mensagem foi só esse. Jesus é suficiente. Porque se Jesus não for suficiente, a leitura da palavra não será, a oração não será, nada será, porque tudo converge no Senhor. E se Ele for suficiente na minha vida, as minhas crises serão sanadas através da oração nele, para a glória dele. Porque a oração é diretiva, a oração é conversativa, a oração, ela me coloca alinhado, a oração me coloca aprumado, a oração faz com que Deus se revele, e eu não preciso, por vezes, ficar como um monge, de perna cruzada, de mãozinha, e com o olhinho fechado, e a um para lá, a um para cá, e às vezes fica só no um, em vez de ir para o 2, para o 3, para o 4, parece que só fica no 1, e achando que isso vai trazer uma vida de oração. Isso não é oração. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos orienta que nós devemos orar sem cessar, é orar no trabalho, é orar em casa, é orar de madrugada, é orar quando acorda, é orar quando dorme, é orar em todo tempo, é orar em todo tempo, é orar em espírito, orar em todo tempo é estar com a sua mente comunicada com o Senhor, orar em todo tempo é estar aliançado com o céu, orar em todo tempo é entender que Deus não para, Deus trabalha. A Bíblia diz no Salmo de número 121, que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Então você só pode entender o trabalhar e a vontade de Deus quando você está alinhado a Ele na oração, que só você pode fazer. E por que é que nós não oramos? Porque na verdade nós não estamos mais acreditando no poder da oração. Então eu quero falar com você nessa noite sobre o poder da oração. Uma igreja que deseja crescer precisa orar. Uma igreja que deseja crescer precisa buscar a face do Senhor. Uma igreja que deseja crescer, ela precisa se empenhar em vida de oração, e não somente quando nós estipulamos semanas de santificação. Wesley dizia que os metodistas deveriam jejuar às sextas-feiras. Se você não sabia disso, fique sabendo. Se você só jejua na semana de santificação, tire ao menos as sextas-feiras para você poder jejuar também. Até porque jejuar não tem nada a ver com Deus, é a abnegação da nossa vontade em favor do Senhor. Isso é jejum.
Jejum é entrega, jejum é abrir mão. Nós passamos mais tempo diante das telas e daquilo que nos agrada do que diante do eterno Deus. Então, eu preciso tratar com você nessa noite sobre o poder da oração, porque a oração é uma das maiores ferramentas espirituais que Deus deu ao ser humano. Essa ferramenta foi o próprio Deus que nos entregou. Oração não são apenas palavras repetidas, não são apenas palavras jogadas ao léu, ao vento. Não, oração é falar com Deus, é abrir o coração, é se conectar com o céu, sobretudo, aprender a ouvir Deus. E nós não gostamos de orar porque por vezes nós não ouvimos Deus, e é possível que nessa noite, se eu perguntar aqui quem já ouviu a voz do Senhor, pessoas digam: pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus. A gente está tão acostumado a entrar na pilha do dia, da semana, porque a gente fala tanto, a nossa mente está tão turbulenta que a gente não para ouvir Deus. E você não pode se esquecer que a Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. E aí a gente pensa que Deus só vai falar como se fosse o barulho do rio, diante de uma correnteza e de uma cachoeira, aonde tem aquele ruído. Se nós não entendermos as frequências que estamos vivendo, porque tudo é frequência, o som é frequência, a nota é frequência, o que você ouve é frequência, o que você fala é frequência. As frequências estão em hertz, estão em tantas sintonias, mas você vai perceber que existem frequências que elas não são alcançáveis por conta do ruído. E o ruído tem atrapalhado a nossa frequência. É o ruído no ouvido, é o ruído na mente, é o ruído no coração, é o ruído no sentimento, é o ruído nos relacionamentos. Os ruídos não nos permitem ouvir a frequência do céu. Deus te trouxe aqui nessa noite para alinhar a sua frequência ao céu. Então, falar com Deus, abrir o coração e se conectar com o céu. E existem pelo menos 3 certezas que nós precisamos ter quando nós oramos. Quando nós oramos, algumas coisas acontecem, dentre elas, pelo menos 3. Nosso interior muda. Diga comigo, o interior muda. Segundo lugar, a nossa fé cresce. Diga assim, há crescimento de fé. Terceiro lugar, e o poder de Deus se manifesta. Diga, Deus se manifesta. Então existem pelo menos 3 coisas que você precisa saber quando você ora. O seu interior vai mudar, a sua fé vai crescer e o poder de Deus vai se manifestar. Porque a Bíblia diz que não é impossível a todo aquele que crê, e você só passa a crer à medida que você ora. E você passa a crer à medida que você ora, porque a oração vai alimentar a sua fé. A oração vai te conectar com Deus. A oração vai ajustar a frequência. A oração vai mudar você. Andrew Newberg escreveu em 2003, na revista Medical Hypothesis, a seguinte frase a respeito da oração: a oração fortalece as áreas do cérebro responsáveis pelo foco, pela empatia e pelo autocontrole. Orar não é apenas um ato de fé, disse o cientista. Orar também é fisiológico. Assim como perdão, urinar é fisiológico, defecar é fisiológico, assim como se alimentar é fisiológico, assim como para os casados manter relação com a sua esposa sexual é fisiológico, assim como o corpo, ele tem as suas funções fisiológicas, o cientista disse que oração também é fisiológico. Oração é tão essencial para o corpo quanto qualquer uma dessas necessidades fisiológicas. O cientista estava colocando a oração como parte vital do corpo. Ninguém consegue ficar sem se alimentar, ninguém consegue ficar sem beber água. Nós precisamos, ninguém consegue ficar sem dormir muito tempo. É fisiológico. A oração
Disse Andrew Newberg, ela também é fisiológica. É para além de falar, é para além de crer, é para além de acreditar, também fisiologia para o corpo. Muitas pessoas pensam que a oração é apenas para momentos difíceis, de turbulência, de caos. Na verdade, meus irmãos, a oração é um estilo de vida. Existem muitas pessoas trabalhando para Deus, mas Deus não está no seu trabalho. Existem muitas pessoas cantando para Deus, mas Deus não está no canto. Existem muitas pessoas se empenhando para Deus, mas Deus não está no empenho. Porque para além de fazer algo para Deus, eu preciso viver em Deus. E a única possibilidade de viver em Deus é através da oração, da conexão, da frequência exata, eliminando todos os ruídos. E eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Tiago, na epístola de Tiago. Acenda a luz, por favor, para que os irmãos que estão lendo a Bíblia em papel possam ler, por gentileza. A epístola de Tiago, no capítulo 5, verso 16. Se coloca em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. O texto diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos ler juntos esse texto, por favor? Vamos lá? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Pode se sentar dando glória a Deus por isso. Você vai observar que Tiago, ele dá ênfase à oração do justo, dizendo que essa oração pode contribuir em muito, e é verdade. Sobretudo, ele diz, na parte A do seu versículo, olha, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, porque a base da confissão está na oração, porque confissão sem oração vira fofoca, confissão sem oração vira falácia, confissão sem oração vira exposição, confissão sem oração vira vexame. Por isso ele declara: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, porque quando eu confesso e oro, ele termina essa primeira parte dizendo: nós somos curados. Então por que nós não somos curados? Porque nós não confessamos, e quando confessamos não oramos, e porque não oramos não há cura, porque a base da enfermidade está na falta de oração. Não sou eu quem diz, é o próprio Tiago que está dizendo. Ele diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Ele está dizendo então que a cura da alma, a cura da enfermidade, a cura das nossas memórias, a cura daquilo que precisamos está no confessar. Sobretudo, orar por aquilo que se confessou. Aí vem cura, a enfermidade vai embora, a doença vai embora. E aí, quando isso acontece, nós entendemos de uma forma extraordinária que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu disse há pouco que algo que alguns pastores têm conversado, e eu me incluo, é que as reuniões de oração das nossas igrejas estão se acabando. Nós temos congressos, nós temos muita festa, nós temos muito louvor, nós temos muito grito, nós temos muita euforia, nós temos muito excesso de dopamina. Quando você pergunta para alguém como é que o culto foi bom, é se ele pulou demais, se ele vibrou demais, se ele gritou demais, se ele teve histeria demais. Isso é excesso de dopamina.
pessoas altamente dopaminadas, elas se sentem felizes. O problema é que a dopamina, ela é um ciclo, ela não é constante nem permanente em ninguém. Você pode perguntar à doutora Lorena se eu estou errado no que eu estou dizendo. A dopamina, você pode encontrar até mesmo em alimento. Tem coisa que você vai comer, vai te fazer bem, vai te fazer feliz, você vai ficar em êxtase. A exemplo, quem gosta de chocolate, se comer um chocolate quando estiver com fome, ele abandona até o alimento necessário para aquele dia, o almoço, o café, o jantar ou uma alimentação mais saudável, porque o chocolate já lhe deu prazer. Existem pessoas que, dopaminadas, precisam exercer atividade física. Eles correm, malha, faz força, pula daqui, pula dali. Só que depois ele se sente bem, dorme. No outro dia, ele percebe que toda aquela descarga energética de dopamina, ele precisa de mais uma descarga, porque não foi suficiente para mantê-lo no outro dia. O outro dia chegou, e a Bíblia nos ensina, basta cada dia o seu próprio mal. A dopamina nunca será o suficiente. O que vai ser suficiente na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é manter vida constante em oração. E aí, conversando com esses pastores, e sempre que eu tenho oportunidade, eu pergunto, na sua igreja também acontece isso? E eles dizem a mesma coisa. Sim. Nós tivemos agora uma atividade muito bacana no Brasil, de forma alguma eu estou falando mal, muito pelo contrário, que eu achei fantástico, que foi o Descende. Vários homens e mulheres reunidos no Brasil inteiro. Muita oração, muita palavra, muito louvor, e glória a Deus por isso. Sobretudo o que nós fazemos depois dos eventos. O que nós fazemos depois do culto? O que nós fazemos depois? O que acontece depois? Quando a gente sai daqui, que as luzes se apagam, que as cortinas se fecham, que as portas se trancam, que o portão é lacrado, o que nós fazemos depois? Como é a nossa vida no trabalho, como é a nossa vida em casa, como é a nossa vida quando a gente dorme, como está a nossa mente? A preocupação maior precisa ser: Deus realmente está recebendo a minha vida? Me lembro de um tempo que eu orava muito a Deus, para Deus me dar alguns dons. E hoje eu tenho falado: Senhor, eu não quero viver de dom, eu quero viver somente do Senhor, da Tua presença. Eu não quero saber de dom, eu quero saber do Senhor. Eu não posso perder o Senhor. Mas eu só posso entender isso se eu estiver com vida em oração. Tem gente que não ora e diz que tem vergonha. Não é vergonha que impede a gente de orar. O que impede a gente de orar é não saber orar, porque não se ora. Porque nenhuma igreja, guarde isso, do período protestante para cá, em especial o século XV, século XVI, século XVII, século XVIII, XVII, XIX, formava crentes medíocres. Os crentes eram forjados em oração. E quem não era forjado em oração, após um sermão como esse, eles tinham vontade de bater no pastor. Porque os sermões nunca foram para engodar ou para massagear ego de ninguém, muito pelo contrário, os sermões eram confrontadores. Jonathan Edwards, ele tem um sermão escrito Pecadores nas mãos de um Deus irado. E quando ele acaba de pregar, as pessoas foram tomadas de pavor e de terror, porque entenderam a sua real situação. E sabiam que se Jesus voltasse naquele exato momento, eles estariam no fogo do inferno. Pessoas se lançavam ao chão, agarravam nas pilastras do templo, se agarravam nos bancos da igreja, começaram a urrar de medo, porque eles entenderam que uma vida sem oração é uma vida a passos largos para o inferno. Tem gente com crises de melancolia, ansiedade, porque para de orar. A preocupação é maior que está na mente do que alinhar a sua vida em Deus. A oração, ela é curadora, a oração, ela é restauradora, a oração, ela é alinhadora, a oração, ela é confrontadora, a oração, ela também traz períodos de silêncio, nem sempre de turbulência,
Porque se a voz do Senhor é como uma voz de muitas águas, Deus, ele é poderoso para se manifestar da forma que ele quiser, porque ele é Deus. E você vai se lembrar que Elias no Monte Horebe, ele não ouviu a voz de Deus numa trovoada, ele não ouviu a voz de Deus diante de fogos, ele não ouviu a voz de Deus diante de raios, ele não ouviu a voz de Deus diante de tremores de terra, ele ouviu a voz do Senhor diante de um sussurrar da brisa. Mas se ele não tivesse aquietado o seu coração, a sua mente, alinhado a sua vida em oração, ele não ia entender que era a voz de Deus. Então a oração, ela é um estilo de vida. Ela não deve ser feita e usada apenas para momentos de caos. Porque é bem verdade que existem pessoas que precisam passar constantemente por luta, porque só assim elas oram. Você conhece alguém assim? Eu conheço vários. E se você é uma dessas, que o Senhor te dê luta diariamente, pelo menos para que você ore. Porque se for essa a forma de Deus tratar com você, a minha oração é ser, então dá luta. Mas dá luta diuturnamente, 24 horas por dia, não dá alívio. Porque se o Senhor der alívio, a pessoa esquece quem o Senhor é. Então continua dando luta, dá aperto financeiro, dá doença, dá alguma coisa, que aí se a forma da pessoa está alinhada, é melhor você morrer nessa vida enfermo e entrar no céu são e salvo, do que ter tudo nessa vida e ir a passos largos para o inferno, porque deixou de orar. Tiago 5,16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, significa que a oração tem poder real. Ela é mais verdadeira do que o ar que você respira, porque a oração é feita a um Deus que é, desde a eternidade, Deus é. E eu quero trazer para você, para terminar esse sermão, 4 ensinamentos sobre a oração. Primeiro, a oração nos aproxima de Deus. Quando alguém ora, ela cria intimidade com Deus. Jeremias 33:3 declara: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, firmes, escondidas que você ainda não sabe. Mas você só pode desfrutar daquilo que Deus tem para revelar se você orar. Por isso o profeta nos ensinou, na boca de Deus, sendo usado por Deus: clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, ocultas, escondidas que você ainda não sabe. O Senhor deseja se revelar a nós, mas isso é possível através da oração. Deus deseja ouvir os seus filhos. A oração é como uma conversa entre pai e filho. Assim como o pai deseja ouvir o seu filho, as lamúrias do seu filho, as interrogações do seu filho. Eu acho interessante que de vez em quando Davi vira para mim, ele faz algumas perguntas que eu fico assim: de onde esse moleque tirou isso? Tem coisa que eu acho que é tão óbvio, mas para ele não é. Mas ele, quando pergunta, é porque quer manter relacionamento. Porque um dia eles irão embora e eu tenho certeza que eu vou sentir saudade daquele pai, 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 e fica meia hora pai na sua cabeça, e enquanto você não responde: que é, moleque? Para de encher o saco. Ele: não, eu só queria, e aí ele desiste de perguntar, dá as costas e vai embora. Chegará um dia que a gente vai sentir falta de ouvir pai. O problema é quando Deus se afasta de nós, ou melhor, quando nós nos afastamos de Deus, porque Deus jamais se afasta de quem quer que seja, somos nós que nos afastamos. E a gente quer usar o Senhor apenas como massa de manobra para aquilo que nós gostamos e queremos. Deus está com saudade de ouvir o seu pai. Deus está com saudade de ouvir uma vez mais dos nossos lábios nessa noite: pai, pai,
Pai. Pai. E quando tiver aquele silêncio, não é porque ele não quer te responder. Ele apenas está se deliciando em ouvir a sua voz, que há muito tempo ele não ouve, dizendo: Pai. Pai. Fala comigo, Pai. Está chegando, Pai? Já chegou, Pai? Falta muito, Pai. Vai demorar, Pai? Eu estou com fome, Pai. Eu estou com sono, Pai. Eu estou com sede, Pai. 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 Porque se esse não for o grito desesperado da sua alma pelo Pai, perdão eu te dizer, você é um morto-vivo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo diz isso na sua carta aos Efésios. Eu não posso permitir que a minha vida volte para o lugar da onde Ele me restaurou e me ressuscitou. A única pessoa capaz de se enterrar e jogar a terra em cima somos nós mesmos. Quando a gente abdica de dizer: Pai. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu tenho, mas nesse exato momento a impressão que eu tenho é que nós deveríamos, em oração, declarar: Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem, como está. Vem, filho amado, vem, como está. Um ministro metodista do século XIX, chamado I.M. Baldes, disse que a oração não deve ser considerada um dever que deve ser cumprido, mas sim um privilégio que deve ser desfrutado. Oração é deleite, oração é entrega, oração é recebimento, oração é graça, oração é favor, oração é vida,
Oração é fluir. Oração é Deus presente. Oração é Deus Emanuel. Oração é tudo que nós temos. Oração é tudo que nós precisamos. Você não precisa de um ar-condicionado, de um bom som, você não precisa da minha voz para você, você precisa do Senhor, e você só pode encontrá-lo através da oração. Busque ao Senhor, ore ao Senhor, fale com o Senhor, levante sua voz, se entregue ao Senhor, feche seus olhos, entregue a sua vida a Ele, seja devoto ao Senhor, busque ao Senhor, assim como a corça anseia pela corrente das águas, busque ao Senhor. Você sabe por que a corça lanceia pelas águas? Você sabe por que a corça, quando sente o cheiro das águas, a corça é um animal de porte médio para grande, e ela tem um odor muito típico. O problema é que o odor da corça atrai predadores. E a única forma que ela tem de se livrar dos predadores é mergulhar nas águas. Por isso que quando ela sente o cheiro das águas, ela corre desesperadamente, porque ela está dizendo: eu vou ficar livre do mal. Eu vou ficar livre do predador. Eu vou ficar livre daquele que deseja intentar contra a minha vida, me sequestrar e dar cabo dela. A corça, ela tem uma destreza muito grande nas montanhas. E os leões, os seus principais predadores, quando observam uma corça através do olfato, porque se a corça tem esse odor típico, o leão tem um farejar, um olfato muito aguçado. E o leão, para a sua presa, ele tem a sua forma de chegar, e ele é muito sutil, muito sorrateiro. E por vezes as corças, nos altos montes, rochosos, pedregosos, e montes esses também tão inclinados, os leões vêm para tentar dar o bote e pegar aquela corça, elas saem correndo desesperadamente, porque elas têm essa destreza de correr nesses lugares desafiadores. E por mais que na sua cabeça elas carreguem chifres, não é capaz de lutar contra a força do leão. É por isso que elas precisam das águas. Não é pela sede, mas é para se livrar do mal. Se você deseja se livrar do mal, o Senhor é corrente de águas vivas que pode tirar de você todo o mau odor ou todo o cheiro que vai fazer você ser presa na mão do seu inimigo. Você só consegue isso através da oração. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 17, o verso de número 38, que aquele que crê no Senhor, rios de água viva fluirão do seu interior. Deus, através da oração, quer te livrar do seu maior predador, o inimigo da sua alma. Mas você só consegue fazer isso através da oração. Então a oração deve ser considerada um dever a ser cumprido. Aliás, para além de um dever a ser cumprido, um privilégio a ser desfrutado. Segundo lugar, a oração muda situações. Creia nisso. A oração muda situações. Oração muda diagnósticos. Oração muda geografias. Oração muda caminhada, oração muda jornada, oração muda destinos traçados pelo mal, oração é libertadora, a oração ela é confrontadora, a oração é tudo, a oração ela muda situações. Na Bíblia nós vemos vários exemplos de pessoas que oraram e viram milagres acontecerem. Você vai se lembrar de Elias, que orou e voltou a chover na terra. Você vai se lembrar de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, e mesmo sobre a ameaça, porque orava, Deus o livrou na cova dos leões. Você vai se lembrar de homens que não se curvaram diante do poderoso rei, foram lançados literalmente na sarça, no lugar de fogo,
E quando o rei foi ver, não tinham 3 homens, tinha o 4º homem, porque Deus os livrou dentro da fornalha, porque eram homens ilibados, homens que não negociavam, homens com vida em Deus, homens de oração, e a Bíblia vai dar testemunho deles no primeiro capítulo do livro de Daniel, dizendo que eles eram homens inteligentes, homens que temiam a Deus, homens versados na ciência, mas homens que não abriram mão da sua vida com Deus. Você vai se lembrar de Paulo e Silas, que quando lançados na prisão, sem saber o que fazer, porque eles tinham 2 opções, ou buscar a Deus ou murmurar, eles resolveram buscar o Senhor, e a Bíblia diz, no verso de número 31 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que de repente as correntes se quebraram, veio um terremoto, os grilhões se abriram, eles ficaram livres, o carcereiro iria se matar, e foi salvo através de uma palavra de Paulo, dizendo, não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. O poder da oração fez com que todos os presos ficassem livres. Você vai se lembrar do próprio Jesus, que, porque orava, se submeteu à vontade do Pai, mesmo no seu momento mais difícil. Isso não mostra que orações sinceras podem mudar situações e circunstâncias. Se o Senhor vê sinceridade no nosso coração, Ele aviva essa igreja. Se o Senhor vê sinceridade no nosso coração, Ele aviva essa igreja. Se o Senhor observar nessa noite sinceridade no nosso coração, Ele aviva essa igreja. Se o Senhor vê sinceridade dentro de você, Ele muda a sua vida. Se o Senhor vê sinceridade na sua oração, na sua vida, na sua petição, Ele muda a situação, Ele muda a circunstância, Ele muda a geografia, Ele muda a geologia, Ele faz o que for. Deus é poderoso para transformar, mas só é possível se houver sinceridade. Deus, Ele responde orações sinceras. Deus muda situações e circunstâncias quando nós estamos nele. John Wesley, certa vez disse que Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Deus, Ele se movimenta através da oração. A oração faz com que o braço de Deus se mova em nosso favor. Em terceiro lugar, a oração fortalece a fé. Quando nós oramos, em primeiro lugar, a nossa fé aumenta. Em segundo lugar, nossa mente se acalma. Em terceiro lugar, nós recebemos direção de Deus. Você vai se lembrar que Andrew Newberg disse: a oração fortalece as áreas do cérebro responsáveis pelo foco, pela empatia e pelo autocontrole. Pessoas que estão com a mente turbulenta por conta de ansiedade e depressão, a oração é capaz de curar. Pessoas que precisam de autocontrole para suas emoções, a oração é capaz de realizar esse autocontrole. Pessoas que precisam de empatia em relação à dor do outro, a oração pode fazer isso. Então, meus irmãos, Deus, através da oração, faz aumentar a nossa fé, Ele acalma a nossa mente e nos dá a direção que precisamos. Eu quero caminhar para o fim dizendo que existem pelo menos 4 coisas que você precisa ter em mente. Deus ouve a sua oração. Deus está atento à sua oração. Deus responde à sua oração. E Deus liberta pela oração. Vou repetir. Deus ouve a nossa oração. Deus está atento à nossa oração. Deus responde à oração. E Deus age, Deus liberta pela oração. Você pode dar glória a Deus por isso? Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo nos ensina, que é o versículo anterior daquele que está gravado na parede, perto da porta, na entrada e saída dessa igreja. Antes dele dizer que a paz é que vai
vai guardar o nosso entendimento, o nosso coração, que a paz de Cristo seja o árbitro. Ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. O que é suplicar? É gritar, é gemer, é ansiar. Eu me lembro quando estava com o papai no hospital, como que eu suplicava: Senhor, cura meu pai, cura meu pai, cura meu pai. Era súplica atrás de súplica. Por que a gente só tem hábito de suplicar quando o dia mal chega? Quando a notícia do câncer é apresentada, quando o trabalho vira um caos, quando o dinheiro vai embora, quando o divórcio é anunciado, quando o filho está nas drogas. Por que a gente tem o hábito de suplicar somente em períodos desafiadores? Já parou para perceber isso? Você já parou para pensar que a igreja, igreja, eu estou falando de mim, de você, nós temos o hábito por vezes de orar quando a gente precisa de uma resposta, de um agir de Deus, mas a gente para de orar e suplicar quando tudo está aparentemente bem. Se eu perguntar aqui, não farei isso, porque eu não quero trazer constrangimento, o que foi pregado no domingo passado? Talvez a maioria de nós não vá lembrar. Nós estamos tão acelerados com a vida que a gente não guarda mais tempo e momento para ficar com Deus, e esses momentos são preciosos. Eu me lembro de um tempo que nós tínhamos escola dominical, culto da manhã, culto da noite, as pessoas vinham na igreja de manhã, de noite, escola dominical. Terça-feira, culto de oração, estudo bíblico, quinta-feira. E durante a semana ainda tinha várias coisas. Hoje em dia, se você marcar qualquer outra coisa fora de quarta-feira, as pessoas vão em uma reunião apenas e elas dizem: estou muito cansado. A pergunta é: as horas mudaram? Os minutos mudaram? Nós temos as mesmas 24 horas, nós temos os mesmos 7 dias por semana, nós temos os mesmos 365 dias do ano. O que mudou foi a nossa prioridade. A gente diz que a prioridade é família. Conversa fiada, a gente sempre priorizou família, a gente estava na igreja domingo a domingo. E a gente nunca deixou de priorizar a família. Estou priorizando minha mente. Conversa fiada, a gente priorizava a mente, a gente estava na igreja o tempo todo, buscando a Deus. A gente queria estar junto em comunhão. Me lembro das reuniões de oração, das fogueirinhas de oração. Me lembro que às terças-feiras a igreja ficava abarrotada de gente, porque as pessoas queriam apenas orar. O culto de praxe terminava às 9, mas o pessoal saía da igreja às 10h30 e não tinha ninguém nem dormindo no banco, porque as pessoas queriam receber de Deus. São as nossas prioridades que mudam. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica apresentem os seus pedidos a Deus, disse o apóstolo Paulo nos ensinando em Filipenses 4:6. A oração, ela transforma a ansiedade em paz. Santo Agostinho disse que a oração é o desejo contínuo de Deus e o repouso do coração nele. A oração é o desejo contínuo de Deus e o repouso do coração nele. Quarto e último, a oração nos dá a vitória espiritual. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Matos Nascimento. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. É tempo da gente voltar à contrição, ao gemido, à súplica, aos pés da cama, como ensinou o próprio Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso 6. E ao orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com o teu Deus, que em secreto te vê, te ouve e em secreto te recompensa.
Por último, a oração nos dá a vitória espiritual. Muitas batalhas da vida são espirituais. Se não todas têm início espiritual. Por isso a Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,17 que nós devemos orar sem cessar. Quem mantém uma vida de oração fica mais forte espiritualmente. Quem mantém uma vida de oração resiste às tentações. Quem mantém uma vida de oração permanece firme em meio às dificuldades. Quem mantém uma vida de oração tem bússola para a vida, tem direção. Charles Spurgeon dizia que nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Eu repito, quem mantém uma vida de oração fica mais forte espiritualmente, resiste às tentações, permanece firme e tem direção. O que vai mover a nossa vida e vai pautar a nossa vida é o quanto tempo de oração nós temos gasto com aquele que pode responder às nossas orações. Termino, o poder da oração não está nas palavras bonitas, mas na fé e na sinceridade do nosso coração. Quando alguém ora, Deus ouve, Deus responde, Deus age. Quanto tempo a gente tem parado para falar com Deus, para ouvir Deus? Se nós quisermos ver milagres, nós precisamos voltar ao lugar da oração. Acredite, quem planta oração, colhe respostas. Que o Senhor nos guarde e mantenha a nossa vida em oração. Vamos orar? Eu vou fazer você dormir agora, você vai dobrar o seu joelho, se você puder. Somente se você puder. Você vai colocar a sua vida diante do Senhor. E nós vamos encerrar esse tempo orando. Você vai colocar diante do Senhor a sua vida, o seu coração, os seus pensamentos, sua vontade, sua casa. Coloque diante do Senhor o seu entendimento. Ore ao Senhor. Se for necessário pedir perdão a Ele, peça. Se for necessário se reconciliar com Ele, se reconcilie. Se for necessário dizer algumas verdades que só você pode, diga, mas ore. Ore. Se for necessário pedir para que Ele te ensine a orar, diga, mas que a gente ore. Nós temos uma igreja metodista na Coreia com mais de 10 mil membros, que todos os dias às 5 horas da manhã estão reunidos com mais de 3 mil pessoas orando, de domingo a domingo, porque eles descobriram o poder da oração. Cante comigo. Eu creio no poder dos joelhos. Que coisa linda, diz eu creio. As mãos. Eu creio sim. Por isso eu vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar
Senhor, nos ensina a orar, Jesus. Nos ensina a falar contigo, a buscar a tua face, a tua presença. Nos ensina a gastar tempo contigo. Nos ensina a falar contigo, nos ensina a te amar, nos ensina a te buscar. Nos ensina a desfrutar da tua presença, Senhor. Nos ensina, Pai, a passar tempo contigo, nos ensina a descansar no Senhor, nos ensina, alinha nossa mente, o nosso coração, Senhor, a tua vontade. Desperta o teu povo em oração, desperta a nossa vida em oração. Que nós entendamos de uma vez por todas que não haverá avivamento sem oração. Nos ensina a te amar mais e mais, aumenta a nossa fé, Senhor. Gera em nós, ó Deus, o desejo pela tua presença, por tua vontade e graça. Dá-nos, ó Deus, o direcionamento, ó Deus, necessário para esse tempo. Porque o Senhor ouve. O Senhor ouve a oração. A tua palavra diz que os teus olhos não estão fechados, os teus braços não estão encolhidos, nem os seus ouvidos estão tapados para deixar de ouvir a oração que se faz nesse lugar. O Senhor ouve e responde. Levanta um exército de oração nessa igreja. Levanta guerreiros de oração nessa igreja. Levanta famílias de oração nessa igreja. Levanta homens de oração nessa igreja. Levanta mulheres de oração nessa igreja, Senhor. Desperta-nos a oração, Jesus. Desperta-nos a oração, Jesus. Que nós saiamos daqui incomodados nessa noite, desejando orar mais, falar mais, buscar a tua face, buscar a tua presença. Que nós saiamos daqui nessa noite, ó Deus, desejando mais do Senhor, mais de ti, mais do Senhor, mais de te conhecer. Nós precisamos. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, nos desperta para esse mover, meu Pai. Estremece, ó Deus, as balizas do nosso entendimento, do nosso coração. Deus Santo, tem misericórdia de nós. Desperta a tua igreja, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê um restante de semana de vida, sobretudo um final de semana, um restante de semana, ó Deus, buscando a tua face. E não somente um restante de semana, mas toda a nossa vida buscando ao Senhor, até que o Senhor venha. É orar até o céu se manifestar. É orar até o céu responder. É orar até receber. E mesmo após manifestar, ouvir, responder, mesmo assim continuar orando até que o Senhor venha. Nós queremos ler a tua palavra orando. Nós queremos viver uma vida orando. Nós queremos exercer, ó Deus, nossos ministérios debaixo de oração e muito temor ao Senhor. Leva-nos debaixo da tua dispensação, da tua graça e do teu poder. Em nome de Jesus. E que a graça do soberano Deus, o amor de Jesus Cristo, Filho, a doce comunhão do Espírito Santo,